E aí galera concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio, português. Eu gabarito, quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português Eu Gabarito. Mais uma aula do nosso curso gratuito de português para concursos, gente. Continuação dos verbos. Hoje as vozes verbais. Tem que assistir até o final, porque isso aí cai direto em questão de concurso, gente. Nós já estudamos as formas nominais dos verbos, os modos verbais, o significado dos tempos verbais. Hoje as vozes verbais. As desinências verbais, gente, para não repetir vídeo, eu vou colocar na descrição um mapa mental sobre as desinências, ali tem tudo explicadinho, então vai ser um complemento dessa parte dos verbos também. Beleza, gente? Antes de começar, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim eu vou ajudar vocês na preparação para concursos, vocês não vão perder nenhuma dica que vai ajudar na preparação, beleza? Então, as vozes verbais, gente. As vozes verbais nós analisamos de acordo com o sujeito da oração, porque o sujeito pode ser agente e ou paciente, ou seja, o sujeito pode praticar a ação, o sujeito pode sofrer a ação e ele ainda pode praticar e sofrer a mesma ação do verbo. Olhem só os exemplos. Na voz ativa, o sujeito é agente, o sujeito pratica a ação, por isso a voz ativa, sujeito agente. O menino quebrou o vidro. Quem quebrou o vidro? O menino. O menino é o sujeito da oração. O menino quebrou o quê? Quando eu pergunto o que para o verbo, significa que ele tem um objeto direto. Então, quebrar aqui é verbo transitivo direto. Beleza. Essa é a voz ativa. O menino praticou a ação de quebrar o vidro. Beleza? Fechou até aí? Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários, gente. Coloca a pergunta, a dúvida que nós conversamos. E também podem colocar assuntos, né, gente? Sugestões para os próximos vídeos. O que vocês desejam assistir nos próximos vídeos aí, para eu poder colocar o que vocês desejam, beleza? Voz passiva. O sujeito é paciente. Passiva, sujeito paciente. Ou seja, ele sofre a ação do verbo. Aí nós temos dois tipos. Passiva sintética, verbo transitivo direto, acompanhado da partícula C. Quebrou-se o vidro. Quebrou-se o quê? Perguntei o quê para o verbo, ele é transitivo direto. Esse verbo transitivo direto está acompanhado do C. Aí o detalhe fundamental, importantíssimo, gente, não esqueçam. O objeto direto da voz ativa exerce a função de sujeito na passiva. Então aqui eu tenho o sujeito paciente, o vidro. Não esqueçam, quem é o objeto direto na voz ativa se transforma em sujeito quando eu transponho a voz para passiva sintética, para passiva analítica também, beleza? Detalhezinho importantíssimo. Apenas os verbos transitivos diretos possuem voz passiva, por isso que ali é verbo transitivo direto mais C. Então apenas os verbos transitivos diretos possuem voz passiva. Apenas os transitivos diretos possuem voz passiva. Mais duas exceções, obedecer e desobedecer. Então temos duas exceções, porque o obedecer e o desobedecer são transitivos indiretos. Então, apenas os transitivos diretos, mais o obedecer e desobedecer possuem voz passiva. Se for direto e indireto ao mesmo tempo, também pode ter voz passiva. Por exemplo, entreguei o livro ao aluno. Entreguei o quê? O livro ao aluno. Verbo transitivo direto e indireto também possui voz passiva. Beleza? Então, apenas os diretos e mais o obedecer e o desobedecer. E sendo que o verbo pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Então, transitivo direto mais C, passiva sintética, o que era objeto direto passou a ser o sujeito. Voz passiva analítica. Verbo ser acompanhado de um particípio. Pode ser o ser ou o estar, mas lembrando do ser já vai conseguir identificar. O vidro foi quebrado pelo menino. Então aqui, ó, foi quebrado, nós temos o verbo ser, que está conjugado, claro, mais um verbo no particípio, né, gente? Esse verbo do particípio é o que foi usado na voz ativa. Então, o vidro, como nós vimos já ali, não esqueçam, o vidro era um objeto direto. Quando eu transformei para a voz passiva, ele passou a ser o sujeito paciente. E o sujeito da voz ativa, na voz passiva analítica, ele passa a desempenhar a função de agente da passiva. Não esqueçam disso aí. A gente faz um X, ó, o objeto direto vai para o início e se transforma em sujeito. O sujeito vai para o final e se transforma em agente da passiva quando nós estamos na voz passiva analítica. Sem mistério aí?
Tranquilão? E por último, gente, a voz reflexiva. Aí o sujeito é paciente e agente, ele é agente e paciente, ele pratica e sofre a mesma ação, pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Exemplo mais clássico de todos, mais simples. O menino cortou-se com a tesoura. O menino cortou-se. Significa que o menino cortou e foi cortado. Então, se ele cortou, ele praticou a ação. Se ele foi cortado, ser mais particípio, ele sofreu a ação. Então, cortou voz ativa, foi cortado passiva analítica. Então, voz passiva e ativa juntas significa que o sujeito praticou e sofreu a mesma ação, portanto a voz é reflexiva. Sem mistério aí, gente, sem dúvidas. Então, 3 vozes verbais. Voz ativa, em que o sujeito pratica ação. Passiva, que o sujeito sofre ação, aí pode ser a sintética, verbo transitivo direto mais ser. Passiva analítica, verbo ser mais particípio. E voz reflexiva, em que o sujeito pratica e sofre a mesma ação. Não esquecer dos detalhes. O que é objeto direto na ativa se transforma em sujeito quando eu passo para a voz passiva. E o sujeito da ativa se transforma em agente da passiva. E, pela última vez aqui para finalizar, gente, apenas os transitivos diretos ou diretos e indiretos possuem voz passiva. Mas o obedecer e o desobedecer, que apesar de transitivos indiretos, eles podem ser passados para a voz passiva. Sem mistério, gente. Antes de sair, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, e assim vocês vão ter mais aulas como essa para ajudar na preparação de vocês para o concurso, gente. Na descrição do vídeo tem um link para a página no Face, para o Insta. Lá eu sempre coloco conteúdos exclusivos, dicas diárias, gente. Todos os dias eu coloco alguma dica, algum macete que com certeza também pode ajudar vocês na preparação para concurso, beleza? O objetivo é esse, fazer que vocês consigam estar preparados no dia da prova. Então confere lá também que pode ajudar vocês, garanto isso aí, gente, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.